Para você que gosta de filme de mistério, detetive e um grande caso para se resolver, Entre Facas e Segredos 2, chamados de Glass Onion, é a continuação que agora é da Netflix pelo mesmo diretor e roteirista do filme 1, que foi aos cinemas, é um sucesso de crítica, e hoje eu vou fazer essa crítica para vocês aqui no nosso YouTube. Para iniciar nosso vídeo, eu gostaria primeiro de dizer que a gente está aqui no nosso cenário B do Critica News, que aqui a gente está em temporada de férias, é aquela correria, pá, final de ano, então a gente está aqui nesse cenário improvisado, mas eu não queria deixar vocês sem vídeo. Esse é um dos maiores lançamentos que eu estava mais esperando aí no ano, junto com o Avatar, tal, que veio tudo meio que nesse bololô de dezembro. E uau, que filme, que final interessante. A gente tem uma obra de mistério cuja é muito boa na sua essência. Se você não assistiu Entre Facas e Segredos 1, já fica a indicação pra você que, pelo amor de Deus, é um absurdo audiovisual. E o 2 veio pra tentar bater. O 2 é melhor que o 1? Não é. O 2 é tão bom quanto o 1? Chega muito próximo, mas eu acho que o 1 ainda é melhor. O motivo disso é por, dentro de um fato crítico, a gente conseguia achar uma série de erros estruturais ligados a algumas coisas, ao roteiro e outras ligadas à direção. Mas calma que a gente já fala sobre os erros. Vamos primeiro falar dos acertos, atuações em partes muito boas de alguns personagens que eu gosto muito. Eu gosto daquela certa coisa caricata que tem no protagonista detetive ou no próprio antagonista ali da história, que no caso a gente tem vários suspeitos, vamos por todos suspeitos como antagonistas. Temos uns bons, outros nem tanto na atuação. Mas eu também gosto muito da direção de arte do filme. A fotografia não me surpreendeu, a trilha sonora não me surpreendeu. Eu gostei mais dos figurinos e da direção de arte. E eu acho que os atores, alguns se entregaram mais, como por exemplo a governadora, ou mesmo o próprio cara lá que é o ricaço do filme, como teve outros como o Dave Bautista, por exemplo, lá, o grandão, fortão, que pra mim só tava ali só de brecha da Netflix e foi uma besteira ter colocado ele naquele filme. Mas beleza, a parte que eu tenho mais um rancorzinho com essa obra é em relação ao tipo de roteiro que o cara teve na hora de criar. Ele decidiu fazer um roteiro não linear, em que a gente conhecesse a história, pelo menos uma parte dela, a partir de um certo ponto a gente voltasse no passado e começasse a reviver essa história, só que de outros pontos de vista, e assim dali pra frente continuava. Eu achei muito criativa essa ideia, não é novo, já existe no mercado várias vezes, mas é uma ideia muito boa. O problema dela é como ela foi executada a partir do momento em que ela vai pro passado, aí começa a contar a mesma história, só que de pontos de vista diferentes. Até aí, adorei, maravilhoso. O meu problema foi a partir disso, como a meio que a linha para de virar uma continuidade que volta no passado, vem de volta pro presente e dali pra frente continua sem mais nem menos. Foi muito legal, teve sacadas geniais, como teve algumas sacadas forçadas do roteiro. Se você assistiu o filme, aqui é sem spoiler, mas se você assistiu, você vai saber que teve algumas coisinhas um pouco forçadas aqui, assim, pô gente, né, não precisava. E, ou por outro lado, a gente teve algumas outras questões de roteiro mesmo, como o próprio caso, não diria da trama de mistério, que tem que ser uma coisa mais chatinha de se dizer, mas eu diria principalmente em relação ao modo como os personagens se entregaram pela obra. Meu, tem um certo ponto ali da história que os personagens são todos tipo assim, eu acredito num X objetivo aqui, eu vou seguir o meu objetivo X. Só que do nada, de um ponto para outro, uma coisa super besta, todo mundo passa a acreditar em outra coisa. E pra mim, alguns personagens, de acordo com o desenvolvimento que eles tiveram, ficou muito forçado, isso não me vendeu muito. Eu achei que teve personagens que, beleza, se entregaram legal, tiveram seus motivos pra se entregar, digo, não se entregar no caso, mas se entregar pela sua mudança de pensamento, e teve outros que simplesmente estavam lá, aceita a maioria. Pô, cara, não é legal isso, você tirou todo aquele background que você já construiu ali atrás. E pra mim isso foi um erro de direção além de roteiro. Porque a direção tinha que ter um olhar atento em ter se preocupado em olhar pra frente e falar, pô, mas esse personagem aqui, ele não tá meio assim, assim, assado, devia ter mudado as expressões faciais dele, devia ter mostrado a postura dele, às vezes até ter mudado as falas. Esse é um típico erro que acontece em vários filmes, eu já comentei sobre isso no Critica News lá no nosso Instagram, e principalmente em casos em que o próprio diretor é o próprio roteirista. Normalmente filmes em que o roteirista e o diretor é a mesma pessoa é muito bom, tende a ser um filme melhor, porque é uma cabeça só pensando em um projeto inteiro e não fica pensando em várias vezes e tal. Mas tem casos que acontecem esses pequenos erros. Claro, são erros que na visão de muitas pessoas vai passar desapercebido, cara, não vai chegar a tanta coisa. Mas claro que é o meu olhar, que já tá atento, que tá o ano inteiro, já há 2 anos e meio fazendo esse trabalho, de olhar minuciosamente cada detalhe
em filme já me incomoda sim. Mas na moral da história não é um filme ruim, é um filme muito bom, ele tem muito trabalho, ele tem excelência de produção. A sua excelência vem pelo seu grande orçamento da Netflix, claro, é uma das apostas de 2023 e eu vi que tá até na pré-lista do Oscar para algumas categorias. Algumas eu concordo, outras nem tanto, mas eu vou deixar pra gente falar sobre isso ali daqui a pouco, batendo na porta ali no mês que vem de janeiro. Depois a gente volta a falar sobre isso na temporada de Oscar e tal. Mas agora o que realmente me incomoda na obra é como algumas questões de roteiro foram adaptadas, como foram mudados seus caminhos e principalmente como alguns personagens tiveram seu desenvolvimento para nada, ou alguns faltaram muito desenvolvimento e outros como as questões estruturais de o personagem não estava aqui, mas agora veio para aqui. Parecia um pouco sem lógica, um pouco forçado, algumas coisas assim. Nada muito relevante assim, na cabeça das pessoas. Eu ainda tenho uma impressão muito boa sobre o filme, tá? Parece que não, mas eu gostei muito do filme que eu vi. Eu só acho que algumas questões assim ficaram meio forçadas e tal, mas eu ainda daria uma nota muito boa pro filme avaliando ele. Claro, eu assisti ele hoje e tal, tô com aquela expectativa, mas eu ainda gostei muito do que eu vi. Então, se você gostou do vídeo, por favor, deixe sua curtida aqui embaixo, se inscreva no canal, aperte o sininho para receber mais notificações de vídeos sobre cinema. E lembrando, se você já assistiu Glass Onion, comenta aqui embaixo pra gente bater um bate-papo super legal. Compartilhe o vídeo com seus amigos, te vejo na próxima. Um grande abraço, valeu, falou e fui!